Bom, felizmente, né? Depois tive uma choradeira lá por aquele vídeo lá que foi dificílimo gravar aquele primeiro vídeo lá, que deu um monte de problemas, mas acho que depois de muita coisa, eu não sei nem se eu resolvi ou não, porque eu fiz tanta coisa, limpei tanto arquivo, fiz tanta máquina, até liguei e desliguei fio da parede, etc., que alguma coisa deu certo. De repente, foi até o santo aqui, Deus que me falou assim, olha, coitado, ele tem a única coisa para trabalhar o computador, eu preciso ajudar ele a fazer ele funcionar. Acho que ele me ajudou mais que o resto. Mas, em suma, a coisa aparentemente está funcionando, então eu estou gravando esse terceiro vídeo para vocês. Então, o título do vídeo já está aí, é comprimento de um arco. Então, nós estamos numa sequência, né? No primeiro vídeo, eu falei com vocês, dei a geralzona, né? Que era trigonometria, lá, lá, lá. O próximo vídeo, que é o primeiro teórico, mas o segundo na sequência, é aquele que fala de arcos e ângulos, que foi aquele difícil de conseguir gravar, que deu uma série de problemas, mas finalmente saiu. Então ele vai falar sobre arco, ângulo, circunferência, né, as propriedades, etc. O segundo vídeo teórico, ele fala de graus e radianos, que é extremamente importante. É para assistir mais de uma vez, porque pode gerar dúvida sim, mas se assistir mais de uma vez você tira a dúvida. Olha no livro, que você vai ter essa matéria, tá? Está aí, tá tudo entre a página 11 e a página 16. São 5 páginas que eu já estou dando para vocês, tá? Então, esse vídeo agora de hoje, muita gente vai falar, é o mais importante, porque é o que a gente faz o cálculo. Mas, tá? Sem você saber aquela parte inicial, você não faz isso. Tem gente que faz isso aqui decorando. Tá? Se eu jogar essa fórmula para você, que é a primeira das fórmulas que você vai ter de várias de trigonometria, é até bom fazer um formuláriozinho para você ir anotando as fórmulas, você resolve. Mas resolve assim, você fica, desculpe a palavra, amestrado. Tá? É que nem golfinho, você joga a sardinha, ele come e faz o truque, né? Então fica uma coisa mais ou menos desse tipo. Então você joga a fórmula, o aluno pega, faz o truque e resolve o exercício. Então se eu te dou a fórmula, se eu te dou a fórmula, o algoritmo, desculpa, para transformar de graus para radianos, radianos para graus, nem que você não saiba nada, você acaba resolvendo o exercício. Mas não tem graça, né? Tem que entender, tem que aprender. Afinal de contas, pô, a gente está se esforçando para que vocês aprendam, não que você decore fórmula e aplique fórmula de forma mestrada, assim. Então, vamos lá. Vamos lembrar só rapidamente aqui o que é aí o comprimento do arco e o que é os radianos. Então, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente já viu. Então, usei na aula anterior isso aqui, né? Que é exatamente o ciclo, a circunferência aí dividida em partes. Então, ele começou a dividir aqui do zero, ó. Aqui do zero. Então, a partir da hora que ele pegou esse tamanho aqui, que é o raio, e encontrou um arco que tem o mesmo tamanho, ele vai falar que esse ângulo central aqui, ele vai ter a medida de 1 radiano, tá? Não é 1 pi radiano, é diferente, porque pi é 3,14, é 1 radiano. Então, esse ângulo tem um radiano, é como se fosse fatias assim, né? Daí eu pego, é que ele tá meio aqui, eu tô encostando, ele tá dando pau. Daí eu pego e faço assim, ó. Traço aqui outro pedaço, 2 radianos, esse pedacinho aqui, ó, 3 radianos, lembra do pouquinho? Que é o que falta aí, né? 4 radianos, ó, 5 radianos, 6 radianos. Agora, perceba que entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, o 2 e o 3, você tem um monte aqui de valores decimais. Então, por exemplo, eu vou ter 1,1 radiano, 1,2, 1,15, 1,33, 1,35, 1,80. Tem um monte de decimais. Tá? Entre o 2 e o 3 também. Você só tem 6 valores inteiros de radiano, que é 57 graus e pouco, que é 1, que é 2, e que se usa pouco, que é 3, ó, 4, 5 e 6. Depois nós vamos ver até os quadrantes, né? Nós vamos ver que dá para dividir o ciclo a circunferência em 4 pedaços, tá? Mas depois a gente vai ver isso aí. Então você vai ver que entre o 0 e 1 tem um monte de valores decimais, entre o 2 e o 3, assim por diante. Só que a gente não trabalha dessa forma. Porque você vai ter a seguinte coisa. Quando aqui tem 1 radiano, esse arco aqui, ele mede exatamente 1 grau.
Quando aqui tem 2 radianos, esse arcão grande aqui vai medir exatamente 2 radianos, que é 2 raios. 3 radianos, ângulo central 3 radianos, o arco vai ter exatamente 3 raios. E assim por diante. Então, ó, se 1 radiano, tá, eu vou saber que o meu arco de circunferência vai medir exatamente a medida de 1 raio, 2 radianos vai medir 2 raios, assim por diante, ó, 2,5 radianos vai medir o quê? 2,5 raios. E assim por diante, tá certo? Então já chego na seguinte conclusão, tá? A seguinte conclusão. Viram isso aqui? Eu acho que vocês conseguem chegar nessa conclusão, que é a seguinte, ó. Se aqui eu tenho um ângulo em radianos, deixa eu mudar a caneta aqui, ó. Um ângulo aqui em radianos alfa. Nossa, como ficou grossa essa caneta. Vou apagar aqui. Opa. Um ângulo aqui alfa, tá, em radianos, ele está em radianos. Então, eu vou saber o quê? Que aqui é o raio, tá certo? Então, quando esse ângulo valia 1 radiano, o arco, que é o L aqui, eu sabia que era o quê? 1 raio. Se o alfa era 2 radianos, eu sabia que o arco ia ter 2 raios. Se o alfa era 3,75 radianos, por exemplo, eu sei que o arco teria 3,75 vezes o raio. Então eu chego à seguinte conclusão, que para calcular o L, basta fazer alfa vezes R. É isso que eu vou chegar a essa conclusão, ó, tá? Para calcular esse L, basta pegar o alfa e multiplicar por L. Porque o L é o comprimento, alfa é o ângulo central em radianos. Então, se um radiano, o ângulo de 1 radiano mede 1 raio, para eu saber quanto que é esse comprimento da circunferência, basta eu multiplicar pelo valor do raio. Acho que ficou mais ou menos claro, né? Então, ó, essa aqui é a situação que você tem. Lembra que aqui, olha, você vai ter assim, ó. Ó, aqui é o ângulo, aqui é o raio, aqui é o comprimento, que é o L, tá certo? Então vamos voltar para cá. Aqui já é exercício. Vamos voltar aqui para o final e escrever a fórmula. Então a fórmula, tá? Ó, a fórmula que a gente acabou de deduzir para calcular o comprimento do arco vai ser a seguinte. Do arco de circunferência, né? Não é o arco e flecha. Aí. Vai ser o seguinte, eu vou falar que L, que é o comprimento do arco de circunferência, é igual a alfa vezes R, tá? Eu fiz até o R bonitinho aí, né? Para ficar minúsculo. Aonde eu vou ter a seguinte coisa, eu vou escrever quem é quem as unidades. L, quem é o L? L é o comprimento que eu quero calcular. Então, L é o comprimento da circunferência. Eu vou ter sempre essas 3 variáveis aí. Circunferência. Palavrinha grande, né? Para escrever em fórmula. Alfa é o ângulo central do teu arco, tá? Vou pôr grande aqui, ó, radianos. Você tem que pôr o valor em radianos na fórmula. Se não põe radianos, dá errado. Não pode pôr em graus, é besteira. E R é o raio do arco, né? Aí que forma o arco. Então aqui você pode até anotar essa fórmula, que é a primeira fórmula dentre várias de trigonometria, mas que usa muito. Então você vai ter assim, L é igual a alfa vezes R, onde o L é o comprimento, alfa é o valor do ângulo central em radianos. Aí se tiver em graus, vai ter que transformar, meu amigo, não vai dar para calcular. E R é o raio, tá? Vamos subir? Daí você fala assim, acho que eu já conheço essa fórmula, tal. Olha aqui uma observação, olha que coisa interessante. Observação aqui, ó. Vou mudar de cor, que eu não gosto dessa cor. Aqui é o seguinte, ó. L é igual a alfa vezes R.
Tá? Então isso aqui resolve qualquer arco, desde que eu saiba o ângulo central em radianos e o raio. Agora, se eu estiver falando de uma circunferência, vou fazer um carimbo de circunferência, não ficar escrevendo essa palavra enorme toda hora. Se eu estiver falando de uma circunferência, eu vou adaptar essa fórmula, L igual a alfa vezes R. Por quê? Na circunferência, que é um caso especial, eu sei que sempre o ângulo central será quanto? 360 graus. Então, na circunferência, que é um caso especial, eu sei que o ângulo central sempre será 360 graus. Só que eu não vou escrever a fórmula em graus, porque o alfa dessa fórmula, eu só consegui deduzir essa fórmula partindo do princípio que o ângulo central está em radianos. Então, eu posso chamar, num caso especial, o L de comprimento de C. O alfa é 360 em radianos, que é 2π vezes R. Olha que beleza, né? A velha fórmula do comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, aquilo que você aprendeu desde o fundamental, que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r, você fazia isso por quê? Porque você estava trabalhando em radianos e nem sabia. Esse 2π é 360 graus em radianos. Então, ele está falando assim, que uma circunferência, se o ângulo do meio é 2π, tá? Quer dizer que o arco em volta, ou seja, a circunferência toda em volta, é 2π vezes o tamanho do raio, tá certo? Então você já usava radianos e nem sabia, tá? E nem sabia que estava usando radianos. Então aqui nós vamos ver alguns exemplos de como calcular isso daí. Então quando você tiver uma circunferência, aí você não precisa usar aquela fórmula L igual a alfa vezes R. Você pode usar direto isso aqui. Essa fórmula, ela é a fórmula já prontinha, né? Para não precisar pensar muito, do comprimento da circunferência. Do comprimento aqui da circunferência. Eu detesto escrever a circunferência, tá? Porque escreve demais. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos ver alguns exemplos de exercícios que trabalham com isso. Então, tudo bem? Entenderam a fórmula aqui, ó? Fórmula para o comprimento do arco. Para calcular o comprimento do arco. L, que é o comprimento do arco, é igual ao ângulo central em radianos, tá? Vezes o raio. Esse ângulo central em radianos pode ser um ângulo que tenha π, pode ser que não tenha. Lembra que o π não tem nada a ver diretamente, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui, ó. É que a definição fica horrível nesse caso aqui, né? Mas fazer o quê, né? Ou faz assim ou não faz. Então olha aqui, ó. Determinar o comprimento do arco determinado pelo ângulo central assinalado. Que anunciado horrível, né? Mas estava assim mesmo. Tira até do livro isso aí. Determinar o comprimento de um arco, tá. Então ele quer saber esse L, tá? Ele quer saber o arco. Então eu sei que pela minha fórmula, o arco, o comprimento do arco é o valor do ângulo central em radianos vezes R. Olha que eu estou falando várias vezes em radianos. O raio eu sei que é quanto? 2 centímetros. Então, para utilizar essa fórmula, eu já sei o raio. Falta saber o quê? Quem que é o alfa? Ah, mas o alfa é 60 graus. Só que está a 60 graus. Se eu colocar aqui, fica um absurdo. Vamos supor que eu sou manezinho e não percebi, né? Então eu faço assim, ó, o que eu estou fazendo está errado. Vou colocar até de outra cor aqui, ó. Colocar de vermelho porque eu vou apagar. Está errado, mas eu vou escrever. Eu sou mané, não sei, então eu fiz, eu colei, né? Nem estudei. Alfa é ângulo, então é 60, que é 60 aqui, vezes o raio. Vai dar o quê? 120 centímetros, porque a unidade de comprimento e de arco, né? E de raio tem a mesma medida. Se o raio está em centímetro, o comprimento está em centímetros. Então, 120 centímetros. Pergunto para você, olha para essa figurinha. Não dá para se tocar que o cara fez a maior besteira da vida? Porque olha, daqui até aqui, pessoal, tá mais ou menos um tamanho correto, tem 2 centímetros. O arco tem 1,20 m. O cara fez milagre. O cara conseguiu que esse pedaço de 2 centímetros, que esse aqui, ó, que é o arco, tivesse 1,20 m, que é 120 centímetros.
Olha que absurdo, isso nunca vai ser possível. Nunca. Imagina eu fazer uma circunferenciazinha e tirar de dentro dela um arco com raiozinho de 2 centímetros, ó, 2 dedinhos, 2 centímetros. Aí eu descubro que o arco tem 1,20 m. O arco tem 1,20 m. O cara fala, você é louco, meu amigo. Você não sabe nada. Ah, mas eu aprendi na escola. Então a tua escola te ensinou errado, porque você não sabe nada. Por quê? Porque ele usou errado. Ele usou 60 graus. Não pode usar isso daí. É besteira, tá? É bobagem, ó. Não pode usar, tá? Eu vou até deixar isso aqui, mas numa fumacinha assim, pra você saber que é besteira, tá? Então, o que é o certo? O certo é isso aqui, o cara estudou, falou, não, mas eu sei que eu preciso converter. Posso saber de cabeça e já substituir direto, que é π sobre 3? Excelente. Agora, se eu não sei, eu faço a conta. Qual que é o segredo do sucesso? 180 graus vale 1 π radiano. Esse é o segredo do sucesso, para não errar nunca. O que eu quero? 60 graus, põe embaixo do graus. E aqui eu ponho x. O resultado vai ser em radianos. Então isso aqui vai dar 60 vezes π dividido por 180. Na realidade eu não estou nem calculando o x, eu estou calculando o alfa aqui, né? Vou até colocar um alfa aqui para já... Oh, meu Deus, como ficou feio. Para já ficar direto, né? Estou calculando o alfa aqui, ó, que é o ângulo. Tá? Então, alfa simplifica esse com esse, 6 com 18 dá 3, então o seu alfa deu π sobre 3 radianos. Então, este é o ângulo central, π sobre 3 radianos, e eu sei que o raio é 2 centímetros. Agora eu posso aplicar a fórmula. Eu vou fazer o seguinte, aqui ó, vou aplicar a fórmula, L é igual a alfa, que é π sobre 3, vezes... Aqui, no caso, é radianos, mas ele vai sumir, porque eu tenho que trabalhar com a unidade lá do comprimento, vezes 2. Então, isso aqui vai dar o quê? 2 π sobre 3, o quê? Centímetros. Aí você vai falar, porra, mas o π agora virou centímetro, era radiano? O π não virou nada. O π era 3,14. Então, 3,14 radianos vale 180 graus. Tá? Agora o π continua aí, ele está sendo utilizado agora como uma unidade de... Ele está participando de uma unidade de comprimento, que é centímetros, tá certo? Então o π continua sendo π. Ah, mas eu não gosto dessa resposta. O L deu 2π sobre 3 centímetros. Eu não gosto dessa resposta. Eu quero substituir. Então a gente aconselha, toda vez que for calcular com comprimento, para não dar esse problema, ou calcular o raio, você substituir o π por quanto? Por 3,14. Divido por 3, tá? Aqui dá um certo trabalho, você pode usar até a calculadora em algumas situações, 3,14 vezes 2, dividido por 3, vai dar 2,09 centímetros, tá? Então, agora tem lógica, tá? Tem lógica. Aqui é 2 centímetros, que é o raio, esse daqui é um pouquinho maior, 2,09 é 2,1 centímetros. São quase a mesma medida, né? Quase a mesma medida. Por que é quase a mesma medida? Aí o cara que está ligado vai lembrar o seguinte, ó. Vai lembrar o seguinte, no radiano, quando esse ângulo aqui é um radiano, aqui vai ter exatamente um raio, tá? Então, o valor do raio do arco vão ser iguais. E o radiano, nós vimos que um radiano vale 57 graus. Então, aqui, como é 60 graus, é 57 um pouquinho, né? Aqui, como é 60 graus, é um pouquinho mais. Então, esse valor ia ser um pouquinho maior do que o próprio raio. Dá para se tocar isso, tá? Se não, você aplica a fórmula. Eu acho que está tranquilo, né? Se tiver problema, a gente faz. Mas, na prática, é assim, ó. Tem a fórmula alfa e R. Já sei o R, preciso pegar o alfa. O alfa tem que estar em radianos? Tem. Transformo graus para radianos. Jogo para isso daí e vai estar a resposta. Se for um teste, se tiver o π, você mantém o π. Se ele colocou o valor decimal, você troca o π por 3,14, tá? E lembre-se que π, ele é sempre o quê? 3,14, tá? É mais coisas, né? Mas a gente arredonda para 3,14, a não ser que ele peça para você usar outro valor, tá certo? 1 π radianos, quando eu estou falando em radianos, eu estou falando de ângulo central, aí sim ele vale 180 graus. Tá? Inclusive eu posso falar que, de vez de eu falar que 180 graus é um π radiano, eu podia falar que 180 graus é 3,14 radianos.
Esse exercício aqui de baixo já é um exercício mais difícil, é que até numa prova que o pessoal fez. Ele fala assim, ABCD é um quadrado do lado 10, então aqui eu já vou escrever que aqui mede 10, aqui mede 10, aqui mede 10 e aqui mede 10. Tá certo? Muito bom. As linhas curvas são semicircunferências. Semicircunferências aí desculpa, uma linha é semicircunferência BC, semicircunferência é metade da circunferência. Então, aqui, deixa eu escrever as letras melhores. Aqui é A, aqui é D, aqui é B, aqui é C, tá? Então, eu vou ter o seguinte, de B até C é uma semicircunferência com diâmetro BC. Se o diâmetro é BC, o raio aqui é 5, o raio aqui é 5. E um arco com extremos BD, né, de B até D, cujo centro é C, tudo bem. Então, aqui também você vai ter a seguinte coisa. O perímetro da figura destacada em si, ele quer saber o perímetro dessa figura aqui, ó. Dessa figura. O que é o perímetro? É a soma do comprimento todo dela, né? Comprimento e perímetro é a mesma coisa. Então, quando você dá uma volta total, é o perímetro ou é o comprimento. Então, aqui, se eu for ver cada pedaço aqui dessa figura, ó, eu vou desenhar ela aqui fora. Ela vai estar assim, ó. Então, aqui mede 10, eu já sei que é 10. Então, eu preciso achar este arco aqui, tá? Que é o arco BD, quanto que ele mede, e preciso achar o arco BC e ver quanto que ele mede, para poder somar. Então, eu vou ter que achar este arco aqui, e vou ter que achar este arco aqui. Então, como que eu vou achar? Sabendo ângulo central e sabendo o raio, é fórmula, tá? Então, vamos lá. Eu vou calcular o arco que é BD. Eu vou calcular quanto que é o comprimento do arco BD. Então, eu vou calcular o comprimento do arco BD. Então, o arco BD, ele é assim, ó. Deixa eu levantar isso aqui um pouquinho. Ó. Ele está assim, ó. Esse aí é o arco BD. Aqui é o B, aqui é o D. O que a gente precisa saber? Raio. Qual que é o raio desse arco BD? É 10. Tá? É 10 porque ele vai desde aqui do C. É 10. Tá? Qual que é o ângulo central? O ângulo central é o ângulo que está aqui no meio. Ele é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, aqui, o meu alfa é 90 graus nesse caso. Então, eu vou calcular o quê? Que o comprimento do arco BD é alfa, que é 90 graus, vezes R, que é 10. Agora, 90 graus, nós já vimos naquela tabelinha, qual que é o segredo do sucesso? 180 graus é π. Se 180 graus é π, 90 é metade. Não precisa nem fazer regra de 3. 90 é o quê? π sobre 2. Então, isso aqui vai ser π sobre 2, que é 90 graus em radianos, vezes 10. Tá? Então, isso aqui vai dar, simplificando esse com esse, 5π. Qual que é a unidade que ele está usando? Centímetros. 5π centímetros. Eu vou deixar para, no final, substituir, tá? Depois eu troco esse π, se ele não falar nada. Qual que é outra coisa que a gente precisa calcular? O arco BC, né? O arco BC. Então, eu vou fazer aqui, ó. O arco BC, ele é uma semicircunferência. Então, aqui é o B, aqui é o C. O centro dela está aqui. Qual que é o ângulo que está aqui no meio? Opa, 180 graus. 180 graus. Então, esse aqui é facílimo, né? Então, o comprimento do B até o C, tá? Do B até o C, vai ser o ângulo central, que é 180 graus, só que em radianos. 180 graus, o próprio segredo do sucesso, pô, é π. Vezes o raio, que é quanto? Quanto que é o raio aqui? Aqui, no caso, é 5, né? Porque se o diâmetro é 10, o raio é 5. Então, aqui ele vai medir 5π centímetros. 5π centímetros. Nossa, deu a mesma coisa, né? Deu a mesma coisa. Beleza, deu. Deu a mesma coisa, deu. Fazer o quê? Daria até para, de repente, depois vocês vão ver que dá até para deduzir. Mas, deu a mesma coisa. Então, vamos rever o cálculo aqui. Para vocês entenderem, você vai ter a seguinte coisa. Comprimento aqui do arco BD, tá? O arco BD é esse arco aqui, ó. Que eu estou traçando aqui em rosa. Esse arco BD, tá certo?
ele tem ângulo central 90 graus, que é o que a gente viu aqui, só que 90 graus eu vou escrever em radianos, que é π sobre 2, vezes o raio dele aqui, ó, que é 10, tá? Esse raio aqui é 10. Deixa eu apagar isso aqui, que eu não tenho necessidade de pôr isso. Que é 10, tá certo? Então, eu faço π sobre 2 vezes 10, dá para simplificar, que é como se fosse 1, dá para simplificar o 10 com 2, dá 5π. Então, essa medida aqui é 5π centímetros, tá? Deixou de ser radianos, não é mais ângulo, agora é comprimento, porque eu calculei o L. O BD é esse aqui, ó. O BD é esse daqui. Eu estou pintando de rosa aqui agora, tá certo? Então, o BD, ele é o seguinte, o ângulo central dele é 180 graus, que é isso aqui, ó. Então, ele vale π, e o raio é 5, porque o diâmetro aqui é 10, ó. Vou até apagar de novo esse troço. O diâmetro é 10, então o raio é 5, tá certo? Então, 5π, olha aqui, ó. Essa figura que ele quer que você calcule, ó, que está pintada. Então, ele quer o perímetro dessa figura. Eu estou até abismado que isso aqui não está travando. Então, como que eu vou fazer? O perímetro vai ser o quê? Então, eu tenho o arco BD, que é 5π centímetros, mais o arco BC, que é 5π centímetros, mais o lado DC, que é o lado do quadrado, que é 10. Então, eu contornei a figura inteira. Quando a gente fala em calcular o perímetro, você marca um ponto aqui, ó, e contorna a figura inteira, né? Vê se você passou por ela toda. Aqui, ó. Aqui você vai para cá. Tá? Você vê se você passou por ela toda. Se você rodou ela inteira, você já calculou o perímetro. 5π com 5π a gente pode somar. Dá 10π mais 10. Fica facinho, né? Ele facilitou a conta, se você quiser, porque o π é 3,14, se eu quiser transformar. Vezes 10 dá 31,4 mais 10, que vai ser o quê? 41,4 centímetros. Bacana esse exercício, né? Ó, é só fazer com calma que você resolve. Isso aqui é uma prova bimestral. Se vocês procurarem, eu sei que vocês vasculham prova antiga aí, vocês vão lá garimpar, vocês vão ver que caiu isso na prova. Bastante gente acertou, viu, pessoal? Bastante gente acertou. É uma questão de vestibular. Isso é uma questão de vestibular. Tá? Então, é um exercício bem interessante. Tudo bem? Se você não entendeu direito, rever, pergunta, não fique em pânico. O último exemplo, aliás, o penúltimo, que eu vou fazer um outro lá, esse aqui eu coloquei para encher a paciência do pessoal. Finíssimo exercício, né? Um leque Louis Vuitton, minha filha. Louis Vuitton. Um leque desse daí custa 6, 7 mil reais. Você vai falar, é piada? Não, é sério. É sério. Eu até coloquei isso aí porque eu viajei. Uma vez eu via... não me lembro para onde que eu fui, que eu acabei sem querer entrando no free shop, tinha uma loja da Louis Vuitton, eu estava com o pessoal, tinha uma amiga lá que foi perguntar, e eu coloquei por causa disso. Eu falei assim, eu vou usar esse exercício um dia por causa desse leque. Ela foi perguntar, na época, convertendo, o leque custava 6 mil reais. Eu falei, nossa, mas deve fazer um vento assim fantástico, não precisa nem de ar-condicionado, né? Porque um leque de 6 pau assim, você se abana assim, congela, né? Porque deve ser uma beleza, né? Porque pelo valor, vou lhe falar, né? Dá para comprar vários ar-condicionados assim e espalhar. Mas vamos lá. Vamos falar demais. Quem quer, compra. Quem não quer, não compra. Então ele fala assim, ó, o leque é um objeto de uso pessoal criado para abrandar as altas temperaturas. Eu que inventei esse problema. Foi muito usado pelas elites europeias, o pessoal ficou bravo porque teve que ler tudo isso aí para fazer. Como um forte símbolo de luxo e elegância. Hoje ainda continua sendo um objeto de requinte e elegância, né? Na Espanha, principalmente, o pessoal ainda usa muito leque até hoje, porque lá, quando faz calor, faz mesmo, né? Suponha que o leque da figura acima, quando aberto, forme um arco de circunferência com 12 centímetros de raio. Então, ele vai ser... Eu vou desenhar o leque aqui. Opa, tá fininho demais. Eu vou fazer mais grossos aqui, ó. Eu vou desenhar o leque aqui. Opa. Meu Deus, quando dá esse troço assim, me dá até um frio no estômago. Fala assim, agora ele vai travar. Então aqui a gente vai ter aqui, aqui. É um ângulo grande, né? É um ângulo de 150 graus. Então aqui ele fala que tem 150 graus. Eu estou tirando do desenho a figura.
e o ângulo central e o raio é 12 centímetros. Tá? Então, na realidade, até que é um leque pequenininho. Ó. Aqui tem 12 centímetros e esse ângulo central aqui, ele mede 150 graus. Ele quer saber o comprimento do arco, da circunferência. Baba, ó. Era facinho o exercício. Isso é só uma maquiagem, só para encher a paciência. Mas é fácil. Como que eu faço para calcular um arco de circunferência? L é igual a alfa vezes R. Quem que é o alfa? É o ângulo central em radianos. Em radianos. Ah, mas eu esqueci que era em radianos. Se toca, né, meu amigo? Se toca. Olha só se você esqueceu. Eu vou até apagar porque eu não vou deixar esse troço aqui, eu tenho vergonha. O cara esqueceu, usou a fórmula. Ah, é 150 vezes 12. Né? Daí ele faz a continha lá no canto, espero que não erre, né? 150 vai dar 1.800 centímetros, que é exatamente 18 metros. Olha que bacana. Ele compra, olha só que bacana, ele compra um leque com 12 centímetros. Aqui, ó, o comprimento dessa varetinha aqui, ó. 12 centímetros. Daí ele abre o leque, por isso que é caro. Agora eu descobri porque que esse leque é caro, tá vendo? Ó? Fica com 18 metros. 18 metros. Dá para cobrir a classe inteira de vocês. Se vocês estivessem na aula presencial, um leque desse abanava a classe inteira de uma vez. Também precisa de umas 20 pessoas para abanar o leque, né? Então tá descoberto. Ó, porque isso quer. Daí o cara fala assim, ó, por isso que esse leque é caro, tá vendo? Que é Louis Vuitton. Por quê? Pô, ele tem 12 centímetros, mas quando abre fica com 18 metros. Daí o cara, você é burro, né, meu amigo? Tá errado isso aqui. Bobagem, bobagem. Vamos apagar esse troço. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu sou chato, estou querendo tirar barato de aluno? Não. É que eu vou falar tanto isso aí para você não errar. Porque a gente esquece, viu? A gente acaba esquecendo. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, converter. Segredo de sucesso. 180 graus é pi radiano. Então, 180 graus é um pi radiano. Por que eu uso 180 graus? Porque é mais fácil, porque dá pi. Podia usar na regra de 3 um radiano igual a 57,3. Mas vai trabalhar com valor decimal para quê? Para errar? Vai usar pi 3,14 para quê? Para não ter precisão e errar? Então deixa o pi. O pi não te atrapalha. Às vezes a resposta pode até pôr pi. Se não falar nada, você deixa o pi na resposta. Aqui a gente põe 150 e aqui a gente vai pôr o alfa, né, que é o que a gente quer calcular. Ou pode pôr x, tanto faz. Então, alfa é igual a 150, já simplificando pi, sobre 180. O resultado vai ser em radianos. Corta 0 com 0. 15 simplificado por... dividido por 18, dá para simplificar por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5π, e aqui vai dar 6. Então, o ângulo central é de 5π sobre 6 radianos. Que algumas das pessoas até se tocam, ó, 5π sobre 6, se eu pensar que está multiplicando, é a mesma coisa que 5 vezes 30, né? Que é 150. Então, são 5 pedaços de ângulo de 30, né? Que você vai aglomerando. Por isso que dá 5π sobre 6. É bom perceber isso. Então, L, que é o comprimento do meu leque, meu não, do desenho Louis Vuitton, vai ser L igual a 100, o ângulo é 5π sobre 6, vezes o raio, que é 12. Eu coloquei esses valores para quebrar o seu galho, né, meu amigo? Assim você simplifica, a pessoa não percebe. Ó. 12 com 6, aqui fica 2. 2 vezes 5 vai dar 10π centímetros. Quer parar aqui? Pode parar. Só que não é um valor palpável. Nós estamos falando de comprimento. Então, se alguém na loja te pergunta, quanto tem esse leque aí quando você abre o comprimento dele? Ah, 10π centímetros. O cara fala, legal, tô indo embora. Não entendeu nada. Então, você faz o quê? Você pode trocar esse π por 3,14. Então, você vai ter 10 vezes 3,14, vai dar 31,4 centímetros. Aí ele fica coerente, né? Ele fica coerente, porque o ângulo é grande, aqui é 12, e todo esse pedação aqui vai ser 31,4 centímetros. Aí tem lógica, né? Porque o 150 graus é um ângulo grande. Então ele quase que triplica esse valor. Mas coerente. 12 centímetros, abriu uma abertura de 150 graus, que é bastante grande, foi para 31 centímetros, 4. É diferente daquela bobagem que o indivíduo lá tinha feito, que falou que tinha 18 metros. Porra, de centímetro é uma coisa de maluco, né? Então, entenderam? Para terminar, eu juro que eu não falo mais. Vocês vão poder desligar. Onde que está meu negócio aqui? Está na primeira página, a teoria está aqui.
Lembrar, como que se calcula o comprimento de um arco? L, que é o arco, o comprimento dele, é igual a alfa. Quem que é o alfa? O ângulo central em radianos. O que foi? Em radianos. Não ouvi? Em radianos. Repita. Em radianos. Vocês não eram dessa época da Jovem Pan, né? Que o cara falava de manhã cedo. Que oração? Repita. Então você vai ter assim, voz do rádio, né, de manhã. Então nós temos o seguinte: L é o comprimento do arco. O arco de circunferência mede L. Então nós temos L é igual a alfa. Alfa é o ângulo central em radianos. Repita, ângulo central em radianos, vezes R, onde R é o comprimento do arco. Repetindo, L é igual a alfa vezes R, onde L é o comprimento, alfa é o ângulo central em radianos e R é o raio. Muito bom. Espero que vocês tenham entendido bem a matéria e que possam resolver os exercícios que eu irei passar do livro, tá? São exercícios que você precisa prestar atenção para conseguir resolver, mas são exercícios simples. Eu falei que ia fazer mais um. Menti, esqueci de fazer. Vocês acham que eu estou acabando, mas não acabei. Tenho que fazer mais um. Promessa era dívida. Cadê lá o exercício do arco da velha? Tá aqui, ó. Ih, meu Deus, tinha esquecido. Vamos fazer um traço. Ó, o passarinho está cantando aí. Ó, já são 10 horas quase. Então vamos lá. Então vamos aqui fazer um exemplo. Esqueci disso aí, desculpa. É o último. Promessa é dívida. Você vai desligar já seu vídeo. Você vai ter aqui, ó. Vamos supor que você tem um ângulo central. E aqui você vai ter em radianos. Tá? Eu vou ter a seguinte coisa, ó. Eu vou querer descobrir o ângulo central, tá? Eu vou querer descobrir o ângulo central, sendo que aqui mede 10, tá ficando com a definição ruim, né? E aqui vai medir 7,85. Eu vou escrever devagar, que é para vocês verem o exercício, tá? Eu sei que aqui a definição está começando, não sei por que vai ficar ruim, mas já está acabando. Então a gente vai usar a fórmula L é igual a alfa vezes R, que eu repeti 1000 vezes, fiz até gracinha, tá? Então aqui o L é o comprimento, então é 7,85 é igual a alfa, que eu não sei quem é, vezes o raio, que é 10. Daí o que eu faço com esse 10? Passo para o outro lado dividindo. Então a hora que eu divido, o alfa vai ficar 7,85 decimal radianos. Por que radianos? Porque o ângulo central sempre se mede em radianos, essa fórmula é feita para radianos. Então, eu cheguei a essa conclusão. Mas é muito feio, eu queria converter isso aí para graus, para ver quanto que é esse ângulo central. Aí você usa o segredo do sucesso. 180 graus é 1 π radiano. Só que, como eu vou trabalhando com decimal, eu vou também fazer aqui em decimal. Então, ao invés de escrever π, eu vou escrever 3,14 radianos. É o segredo do sucesso escrito diferente, tá? É um sucesso diferente. Então, 180 graus é 1 π radiano, ou posso escrever que 180 graus é 3,14 radianos. Aqui embaixo eu vou escrever 0,785 radianos, tá certo? Eu vou fazer com calculadora, você também pode fazer. Então, aqui x vai ser 180 graus vezes 0,785 dividido por 3,14. Eu estou convertendo. Fazendo toda essa conta, vai dar 141,3 sobre 3,14. Isto vai ser igual exatamente a 45 graus. Então, aqui, quando ele pede para calcular, se ele não fala nada, você para em radianos. Se não, você faz a conta. Então, aqui, olha que interessante. As várias formas de escrever isso. Eu sei que 45 graus também é π sobre 4. Então, olha aqui, o mesmo valor em radianos, mas escrito de 3 formas diferentes. O mesmo ângulo central, né, escrito de 3 formas diferentes. Eu posso escrever ele em radianos, na forma decimal,
que é 0,785, que é como aparece na calculadora, ou posso escrever usando π, que é π sobre 4 radianos. Se eu pegar π sobre 4, pegar 3,14 e dividir por 4, vai dar 0,785, tá certo? Então, essas duas formas, elas se equivalem, esta e esta, tá? Se equivalem. Uma está usando π e a outra ele transforma o π em 3,14. É a mesma coisa, só que a π sobre 4 é mais fácil e mais precisa. Ou você pode ter a medida em graus. Se ele não pediu, você para em radianos, tá? Para em radianos. Mas lembre que a fórmula vai dar a resposta em radianos. Então, eu calculo em radianos e depois, se eu quiser, eu transformo em graus. A não ser que o exercício peça em graus. Daí você tem que calcular em radianos e transforma em graus, tá bom? Agora eu tô acabando mesmo, pessoal. Obrigado, tá? Esse é o último vídeo aí do dia. Vocês tiveram bastante coisa aí, mas para dar tempo de a gente dar um conteúdo legal, tá? Então, assiste com calma. Se extrapolar o tempo da aula, você continua assistindo à tarde, continua assistindo outro dia. Vocês têm uma semana para fazer isso daí, né, pessoal? Para assistir esses vídeos. Então, dá para se virar legal. E faz os exercícios com calma. Eu vou passar, são exercícios fáceis, tá? Então, estão na página 16, é 1, 2, 4, eu vou marcar lá 5, 7, 8. Falta a falar, são exercícios simples, são esses primeiros, tá? Leia com calma, lembrando o seguinte, para saber o ângulo central, ele vai sempre fornecer. Se ele não fornecer, tem casos que você é obrigado a saber. Quando que você é obrigado a saber? Quando for numa circunferência, tá? O ângulo central de uma circunferência sempre vai ser 360 graus, e o ângulo central de uma semicircunferência, semi é metade da circunferência, é o do segredo do sucesso, que é π, ou seja, 180 graus. Então eu sei que sempre o ângulo central de uma circunferência é 2π, e o ângulo central de uma semicircunferência é π. Isso eu sei de cabeça, não preciso nem fazer conta. E a metade de 180, que é 90 graus, que é o ângulo reto, é π sobre 2. Então esses ângulos aí a gente sabe de cabeça, quando a gente for ver o ciclo trigonométrico vai ficar fácil. Tudo bem, pessoal? Então, olha, boa sorte, faça um exercício, espero que tenham entendido, deixe sua presença e faça seu comentário, tá? E eu vou deixar vocês em paz. Tchau, até mais.